Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Lá no Evangelho de João, guarda aí Colossenses que a gente vai voltar. Em João, capítulo 12. Vou ler apenas um versículo aqui, João. João capítulo 12, versículo 24. Aqui Jesus ele cita essa frase, esse versículo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A árvore sem fruto ela é cortada e lançada onde? No fogo. Então, para a gente ser salvo, a gente precisa produzir fruto. E o que a gente precisa para produzir fruto? Morrer. Você está falando da morte física. Voltando para Colossenses, fazei, pois, morrer a vossa natureza. Por que Jesus, quando ele recebeu, escondido ali, Nicodemos foi ter com Jesus escondido? Ele era mestre em Israel. Como que você acha que era Nicodemos em sua vida social? Era um cara ruim? Um pecador? Vivia envolvido com prostituição, adultério, essas coisas? Não. Ele era mestre em Israel, era um religioso. Só que daí Jesus olha para ele e diz assim, é necessário nascer. Aí Nicodemos fica confuso, mas é possível eu, depois de adulto, grande, eu voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Nicodemos já estava ali, interpretando uma reencarnação, né? Aí Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne. E aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce da carne, ele é semelhante ao primeiro Adão, que foi vencido pelo pecado, que foi vencido pelo erro, que foi expulso do paraíso, que se tornou imundo. E toda a terra sofreu uma consequência por causa dele. Mas aquele que nasce do Espírito se torna semelhante ao segundo Adão, que viveu no Espírito. Aquele que se dispôs a fazer somente a vontade do Pai. Jesus não queria vir na terra morrer, sofrer. Ele disse, eu não vim porque eu quis. Eu vim porque o meu Pai me enviou. Só que a gente precisa observar algo. Que muitas vezes a gente se torna apenas um religioso. Pastor, eu vivia na prostituição, não vivo mais. Por que não vive mais? Não me prostituo mais porque eu não posso. Que é pecado. Você está vivendo só na religião. Pastor, eu vivia no adultério. Agora eu não vivo mais. Por que não? Como a gente costuma dizer, minha religião não permite. Você é só religioso. Sabe o que Deus quer em nós? Eu não adultero mais porque eu não quero. Não faz mais parte do meu. O povo saiu do Egito em direção à terra prometida. Sabe por que eles morreram no deserto? O coração deles ainda estava onde? Sabe por que muitos ainda vão morrer sem salvação? Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, Paulo diz que um pequeno grupo será salvo, porque a maioria no coração ainda está no Egito. A maioria já não pratica mais o adultério, mas no coração ainda é adúltero. Porque o desejo ainda está voltado para aquilo. Olha o que Jesus ele fala para a gente. Que lá na lei estava escrito assim, não adulterarás. E aquele que for pego no ato do adultério será punido. Aí diz assim, mas eu vos digo, se você olhar, você já adulterou. E não há punição. E qual a punição para quem vive adultério? Qual a punição para quem vive do roubo? Qual a punição para quem vive em pecado? O pendor da carne é morte, mas o pendor do espírito é a vida. Eu quero dizer para você hoje, irmãos, que a gente precisa se libertar
em nosso íntimo, para que a gente não seja mais um religioso na terra, que deixa de fazer essas coisas, é bom deixar de fazer, só que só por causa da religião, por causa da igreja, porque é os irmãos, porque eu tenho medo de ser descoberto. Não, irmão. A gente tem que se preocupar com aquele que sonda a nossa mente, o nosso coração, 24 horas por dia. Nós temos que se preocupar com aquele que sonda aquilo que nós somos no nosso interior. Para o homem está bom do jeito que nós estamos. A gente já não faz mais aquilo que nós fazíamos antes. Jesus, ele fala sobre a busca pelo reino do céu. Ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida na terra, por aquilo que você vai comer, beber ou vestir. Aí ele diz assim, porque os gentios que buscam isso. O que nós buscamos? Satisfazer aquilo que está dentro de nós. Uma pessoa mundana, ela tem desejo pelo mundo. Uma pessoa avarenta, ela tem desejo por quê? Por dinheiro. A pessoa que ela ama o dinheiro, ela vai lutar por dinheiro. Isso está dentro dela. Aí Jesus disse assim, mas vós busque o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas não serão? Por que ele diz assim, busque o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar? Porque é isso que nós devemos desejar. Por aqui, Maria. Bom, quando a gente, em nossa oração, a gente pede para Deus salvar a gente. Quando a gente, em nossa oração, a gente diz para Deus que a gente quer ir para o céu. Deus, ele sonda a nossa mente e o coração. E ele diz que a gente quer ir. E não adianta a gente só da boca para fora professar isso. Não adianta só da boca para fora a gente dizer que ama a Deus. Porque daí a gente... A palavra não diz assim, esse povo me honra pelos lábios. Mas o coração está o quê? O que é coração? Desejo. E a gente não pode se conformar com o pecado, que muitas vezes nos assedia, que muitas vezes faz arder o nosso coração, e a nossa mente fica bombeando em nós o dia inteiro. A gente não pode se conformar com isso. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ceder para aquilo que a gente está desejando. E se a gente ficar alimentando o desejo dentro da gente, mais cedo ou mais tarde a gente vai cair em tentação. Por isso que a gente precisa se libertar dentro de nós. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Irmão, é fazer ela morrer. O que é fazer ela morrer? É ela deixar de existir em nós. Ah, pastor, mas na graça, sabe a graça? A gente vive a graça. Você quer ver o que Paulo fala sobre a graça? Vamos lá em Romanos um pouquinho. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 15. Aliás, vamos ler o 6:1 primeiro, depois o 15. 6:1. Olha só, o título diz assim, livres do pecado pela graça. A graça de Cristo, ela faz em nós aquilo que a lei não podia. A lei, ela nos submetia a um jugo de escravidão. Como assim? Eu deixava de fazer as coisas que o mundo oferece, mas eu não era livre, eu era escravo. Eu deixava de fazer, mas eu tinha o desejo dele. Eu deixava de fazer exteriormente, mas dentro de mim eu ainda era escravo dos meus desejos. A graça, ela faz o quê? Ela me liberta. Ela me traz a verdadeira libertação. Quer eu deixar de fazer porque eu não quero? Não quero. Aquele que realmente vive a graça, ele é tão liberto que ele deixa de fazer coisa que a Bíblia não fala que é pecado. Pelo simples fato de, muitas vezes, afastar ele de Deus. Diz assim, não vou mais. Por exemplo, a Bíblia, ela, em algum texto, ela diz que é pecado eu ter um celular. Ela fala. Eu já vi gente que quebrou o celular porque o celular estava levando a pessoa a se afastar de Deus. Perdeu muito tempo. Sabe, ficar ali horas, quando vê, passou a tarde inteira. E pegou, quebrou o celular.
Não é pecado ter, mas a pessoa se priva de ter para não se afastar de Deus. Isso é libertação. Agora o escravo não. O escravo ele só deixa de fazer aquilo que foi proibido. E por obrigação, ele não é livre. A graça ela não nos torna o quê? Livre do pecado. O versículo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma pergunta que ele faz antes desse texto. Ele está dizendo que aonde reinou o pecado, superabundou a graça, e aonde mais havia pecado, mais houve graça. Aí agora ele faz uma pergunta: agora, vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Que muitos pregam isso. Se eu não me engano foi Pedro que citou essa, que muitos transformam em libertinagem a graça, a liberdade. Qual a diferença de liberdade e libertinagem? Cristo ele me libertou. A liberdade que Cristo me deu não foi de eu fazer o que eu quero. Não foi de eu fazer aquilo que a minha carne quer. E mesmo assim ser salvo no final porque Ele me ama. E porque eu sou um filhinho querido que não vou ser punido por nada. Mas Cristo me deu a liberdade de eu ser livre daquilo que me escraviza no mundo. Essa é a liberdade que Cristo me dá. Eu sou livre dos desejos que antes eu tinha. A resposta vem de modo, versículo 2. Vou permanecer no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Olha só, como viveremos ainda no pecado, nós que para Ele morremos? Como que eu vou viver no pecado se eu morri no pecado? Como que eu vou viver na carne se a minha carne ela morreu? Se eu nasci de novo, se eu sou uma nova criatura em Cristo, como que eu vou viver na minha carnalidade se a minha carnalidade morreu? Lá em Gálatas Paulo diz assim, ó, logo já não sou eu quem? Mas Cristo vive. Então acabou os meus desejos, minhas vontades, acabou aquilo que me assediava no mundo, cessou. E se nós parar hoje para observar, todos nós precisamos lutar contra coisas que ainda estão dentro da gente. Algumas saudades que nós temos do Egito, que podem nos matar no meio do caminho. Você está buscando o reino do céu? Está se esforçando para chegar lá? Não há nada tão poderoso quanto o nosso próprio desejo para nos impedir de chegar, para fazer com que a gente pereça no caminho. A saudade, muitas vezes, daquilo que a gente praticava lá atrás, pode nos fazer perecer no caminho. Se lembre de uma coisa: Deus não vê somente o que você faz, como os homens veem. Deus sonda a mente e coração. Ele sabe o que você pensa diariamente. Ele sabe quando você olha e depois passar pela tua mente, bom, ele está vendo tudo. E a gente precisa se libertar disso. O adultério na antiga aliança era quando era praticado. E o julgamento era dado por homens. Os homens julgavam e sentenciavam. Tem que morrer, vai morrer apedrejado porque pecou. Lembra de Maria Madalena? Essa mulher foi pega no ato de adultério, pela lei deve ser apedrejada. Aí Jesus não julga ela segundo os homens. Jesus disse: vocês julgam segundo a carne, mas eu a ninguém julgo. Então ele não julgou ela segundo os homens. Ele deu a ela uma nova oportunidade. Só que quando ela foi sair, o que ele disse para ela? Vai. Vai, mas não alimente mais esse pecado. Porque a condenação do homem ela é limitada. O homem pode matar só o teu corpo. Jesus ele foi considerado impuro. Ele foi crucificado, torturado. Ele foi despedaçado. O seu rosto ficou desfigurado. Pelos homens, ele foi achado impuro. Acharam um defeito em Cristo e colocaram ele na cruz. Só que quem que ele é hoje? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi rejeitado e julgado pelos homens, mas está à destra do Pai. O Filho de Deus.
E Deus, quando olhou para ele, não achou nele o quê? Pecado, exceto no momento da cruz, quando ele estava com os nossos pecados sobre ele. Mas nele não houve pecado. Quando Deus sondava a mente, o coração do filho, Deus encontrava ali um único desejo de fazer a vontade do Pai. Quando Deus sondava a mente e o coração do nosso Salvador Jesus Cristo, a única vontade do nosso Salvador era satisfazer a vontade do Pai, mesmo que doesse nele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faz o que eu quero, e sim o que tu queres. A vontade de agradar ao Pai era acima da vontade dele de se livrar. A vontade dele de agradar ao Pai estava acima da vontade dele de escapar da tortura, do jugo, do cálice da ira de Deus. A vontade de ver o Pai satisfeito, como diz lá Isaías, que Deus viu o penoso trabalho da sua alma e ficou o quê? Satisfeito. O desejo dele de ver o Pai satisfeito com ele era maior do que tudo. E o nosso desejo de ver o nosso Pai hoje satisfeito com nós deve ser maior do que nossas fraquezas. Irmão, quantas pessoas saíram do Egito? 600 mil homens. Fora mulheres e crianças, estudiosos dizem que tinha mais de 2 milhões de pessoas. Mulheres, crianças, né? Abaixo de 20 anos não eram contados. Eram 600 mil homens adultos. Quantos entraram na terra? José e Caleb. Você acha que é diferente hoje? Você acha que hoje é diferente? Se a gente observar aquela história, aquilo simboliza a nossa vida espiritual hoje. A gente saiu do mundo, a gente foi liberto, fisicamente a gente foi liberto. Alguém nos libertou, teve um Moisés que resgatou a gente do mundo. Que nos tirou da mão de Satanás, nos trouxe para a igreja. Só que nós estamos agora caminhando no deserto. Em direção a uma terra prometida. Em direção a um lugar que nos foi prometido. Que ele é real. Aleluia. Só que no meio desse caminho a gente pode perecer por saudade do Egito. Porque hoje a gente olha para o lado, o que a gente vê? A gente vê a terra prometida hoje? A gente só vê desgraça. Muitas vezes a gente olha hoje para o lado, a gente olha na nossa volta e a gente pensa, meu Deus, parece que meus amigos são mais felizes que eu. Poxa, parece que minha vida é tão chata. Eu não me divirto mais, eu não me embriago, sabe? Eu não me drogo mais. E muitas vezes começa a vir o quê? A saudade do Egito. E essa saudade pode nos ferir, nos matar. A gente precisa repreender isso em nós. A gente precisa libertar o nosso coração e a nossa mente para que a gente não fique prostrado. Para que a gente seja Josué e Caleb. Para que a gente chegue até o fim. Para que a gente consiga concluir nossa carreira. Para que a gente alcance o que nos foi prometido. Olha, no meio do caminho teve gente, eles saíram do mundo, mas eles queriam a mesma satisfação do mundo. E eles começaram a encher a paciência de Deus. E muitas vezes a gente está assim na igreja. A gente veio do mundo, por exemplo, avarento. E a gente quer, e fica enchendo a paciência do Senhor, não quer. A gente está buscando em Deus recurso para o mundo. Não estou dizendo que é errado você sonhar, você batalhar, você projetar a sua vida, projete. Viva o que Deus te permitir viver. Mas que isso não esteja no topo do teu coração. Aleluia. Deus, Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Você acha que uma pessoa que ela sai do mundo, sai dos vícios, trabalha honestamente, se esforça, faz aquilo que a palavra de Deus diz, não vai prosperar? Vai. Só que isso não pode ser o topo do nosso coração. Você não está sendo enganado aqui. Né? Tem gente que sai do mundo onde dava tudo para as drogas, para a bebida. Aí vai para alguns lugares que tira tudo também. Como diz lá a palavra de Deus, né? Eles arrancam a lã e a carne do povo. Bota uma panela e faz um sopado e come tudo. Mas você está ouvindo a verdade, você sabe que está sendo direcionado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, é mais do que obrigação nossa prosperar. Não somente ter o suficiente para nós, mas ter como acudir o necessitado, como a palavra de Deus diz. Só que isso não pode ser o topo do nosso coração. Porque daí Deus vai sondar nossa mente, o nosso coração, e Ele está igual lá fora do mundo.
É igual aquele que vai lá. Esse dia eu fui na lotérica e estava um lá. E faz não sei quantas quilos, não sei quantos, não sei o que, não sei quantos, não sei o que. Meu Deus do céu, cara. Você foi o salário dele. Ele ganhou R$6, alguma coisa lá, ele ganhou 6 mil. Daí fez mais um monte de apostas, descontou 6 e pagou mais um monte. Qual a esperança dele? O que estava no coração dele? Ficar milionário de uma hora para outra. E tem gente na igreja assim com Deus. Como alguém que faz aposta, sabe? Sempre apostando, vou fazer essa campanha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uma hora vai dar certo, daqui a pouco eu acerto. Aí deu sonda tua mente antes, sonda tua mente agora. A estrutura em fora mudou. De fora mudou. A rotina mudou. Só que daí deu sonda a mente, o coração muitas vezes é a mesma coisa do Egito. Não mudou. Não mudou o desejo, não mudou o querer. E nós precisamos mudar isso. Fazer, pois, morrer a nossa natureza. A gente precisa fazer a nossa natureza terrena morrer. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, ele continua sendo somente um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele se transforma numa árvore e produz muito fruto. É necessário a gente morrer. É necessário nascer de novo. Não adianta a gente ser só religioso. Não adianta a gente parar de praticar aquilo que a Bíblia diz que é pecado somente por religião, por religiosidade. Para dizer para os homens, olha, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, olha, eu sou melhor, eu estou mudado. Diante dos homens é fácil a gente mudar. Você pega uma prostituta que andava seminua, você põe uma roupa nela, todo mundo vai dizer, nossa, que diferente, sim ou não? É instantâneo. Você tira uma roupa e põe outra, pronto, mudou. Só que diante do homem não é assim. A gente pode mudar de roupa quantas vezes a gente quiser. A gente pode fazer igual antigamente, sair, as mulheres saem só com o olho de fora. Só o olho. Para poder caminhar, né? Quando apontar até aquela telinha, sabe? Daí tapa até o olho, só ela vendo o caminho. Todo lugar. E Deus continua vendo a mente como se tivesse nu. Como se tivesse sem nada. Deus continua sondando pensamentos e sentimentos. Nada está oculto diante dele. Deus, ele sabe hoje o que nós mais queremos. Deus, ele sabe hoje qual é o nosso maior desejo. Deus, ele sabe hoje se a gente o negaria ou não se custasse a nossa própria vida. Deus sabe. Jesus disse que aquele que quer seguir ele e não aborrece, o aborrece lá no hebraico é ama menos, e não ama menos o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e ainda a sua própria vida. Ele diz assim, não pode ser meu discípulo. A gente tem que amar ele acima, é o primeiro mandamento, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo. Aleluia. É a primeira regra para a gente ser salvo. E às vezes a gente pensa que amar a Deus acima de tudo é só se declarar para Ele de vez em quando. Fazer um coração e dizer assim, olha, eu te amo acima de tudo, não, irmão. Ele está 24 horas nos assistindo e vê se a gente realmente o ama. A palavra amor, lembrando que não faz muito tempo que ela existe. Um pouquinho antes dessa palavra surgir, é desejo. É querer, é ansiar por Ele acima de tudo. Lembra que Davi citou lá em Salmos? Assim como a corça anseia, o que é ansiar? Desejar. Aí lá em Mateus 6,25 ele diz, não andais ansiosos pela vossa vida. A gente deve andar ansioso por outra coisa. Não é que a gente não tem que ansiar por nada, não, a gente tem que ansiar por algo. E ele nos aponta a direção. A gente deve ansiar por ele. A gente deve ansiar pela presença de Deus em nós. Aleluia. O nosso corpo muitas vezes não vai gostar disso. O nosso corpo ele é escravo de mim. E é por isso que a gente precisa fazer morrer nossa natureza terrena. Eu vou ler novamente o versículo 1 e 2 aqui no 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? É possível isso? Eu morri por pecado? Sou uma nova criatura em Cristo, mas continuo agora com o pecado? Não.
Ou eu morro com o pecado some de mim e eu vivo para Cristo. Ou eu nunca morri de fato com o pecado e nunca nasci de novo. Agora no versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desde que mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Não, pegue esse texto depois de casa. Por favor, faça isso. Leia Romanos 6. Ele vai falar bastante sobre isso. Sobre a gente não oferecer, sobre a gente não ser mais escravo. No 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Principalmente o nosso interior. O pecado não pode ter domínio sobre nossos pensamentos e sentimentos. Bom, é sério, eu tenho meditado bastante sobre isso. E eu percebi que muitas vezes a gente deixou de fazer, eu deixei de fazer várias coisas só por religiosidade, porque eu ouvi dizer, falar que não pode. E agora o Espírito Santo vem dizer para a gente, não, não é isso. O teu sentimento, o teu desejo tem que ser limpo. Porque é o que Deus está sondando, é o que Deus está analisando em nós. Deus, ele não se deixa ser enganado por ninguém. Irmão, é impossível a gente enganar Deus. A gente pode falar diversas vezes para Deus que a gente ama Ele, Ele não se deixa enganar. Quantas vezes Pedro falou para Jesus que amava Jesus? Quantas vezes Jesus falou com algum discípulo que amava eles? Hã? Jesus não falou, porque o amor não precisa ser falado, ele tem que ser vivido. A gente tem esse costume de falar, é bom isso. Oh, eu te amo, né? Entre família, entre irmãos, oh, irmão, eu te amo, estou contigo. Amém. Só que Jesus nunca falou que amava. E Pedro, em volta, né? Ah, Senhor, eu te amo. Para te prender, tem que me prender também. Ele era valentão, né? Estava armado. Eu estou. Lembra quando Jesus pediu para buscar uma arma? Eu imaginei eles assim, né? Tudo, né? Já tem duas. Jesus disse, basta, tá bom, duas tá bom. Pedro revoltado, né? Não, se te prender, vão ter que me prender. Se te tirar a vida, vão ter que me tirar a minha também, porque eu estou contigo. Aí Jesus olha para ele e Pedro, antes de amanhecer o dia, antes do galo cantar, tem gente que diz que era um galo de verdade, outros dizem agora que era um sino, né, que tinha em Jerusalém, que tocava. Antes do amanhecer o dia, antes do galo cantar, vai me negar 3 vezes. Jesus, ele estava de carne, mas ele ainda tinha os atributos espirituais dele. Ele ainda conseguia sentir se ele era de fato amado. Ali é um tapa na cara de Pedro, como disse, não me ama. Ainda não. Tanto é que depois da ressurreição, ele pergunta para Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, te amo. Tu me ama? Sim, Senhor, te amo. Pela terceira vez ele perguntou, Pedro fez o quê? Se aborreceu. Pedro se entristeceu porque ele lembrou que ele negou 3 vezes. E Jesus por 3 vezes perguntou se ele não amava. É como se ele dissesse assim, ó, tu está jogando na minha cara que eu fiz. Está jogando na minha cara que eu fui falso lá atrás. Imagina o que passou pela mente de Pedro. Será que eu ainda sou falso? Será que ele está dizendo de novo que eu estou sendo falso de novo? Mas não. Ali Pedro estava passando pelo real processo da transformação. O que aconteceu depois de Pedro nascer de novo, nascer do Espírito? Ele apanhava, ele ficava triste, ficava com vontade de desistir da obra de Deus, com vontade de parar de pregar o Evangelho. Ele ficava o quê? Feliz, por ter sido considerado digno de sofrer afrontas por causa de Cristo. Olha a transformação no homem. Irmão, não é algo exterior. Porque exteriormente ele fazia antes. Religiosamente ele fazia antes. Senhor, eu te amo. Só que depois ele teve o seu interior transformado. Aí ele viveu
aquilo que antes ele só falava. Aí ele amou de fato, e antes ele só falava da boca para fora. Pedro, tu vai morrer, a tua última palavra, o que tu queres? Me põe de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como você. Olha a mudança no homem. O homem que era revoltado, andava armado, depois se tornou um homem pacífico, ele apanhava calado. Você acha que antes da conversão ele apanharia calado? Hã? Antes de se converter, ele apanharia calado? Não. Jamais ele apanharia calado. Se a gente passasse hoje por uma perseguição por causa de Cristo, por causa do Evangelho, nós apanharíamos calado? Mas a nossa natureza ainda é viva dentro de nós e a gente reagiria como Pedro antes de se converter. Porque Pedro já estava com Cristo há 3 anos, ouvindo o Evangelho, ele já expulsava demônios, ele já operava milagres, ele já orava, ele pregava a palavra, só que Cristo disse para ele assim: Pedro, quando tu te converter? Ele ainda não tinha sido de fato transformado, mas quem olhava para Pedro já não era mais o mesmo. Era um pecador, um pescador estava lá, um qualquer, e de repente ele era um discípulo de Jesus, um homem que andava expulsando demônios, um homem que já não pecava mais à vista dos outros homens. Era um homem que olhando para ele já era excelente. Ele já não tinha mais, sabe, aqueles pecados de antes. Mas Jesus olha para ele e diz assim: ó, quando tu te converteu, ou seja, tu ainda não é convertido, tu ainda não mudou nada. Para os homens sim, mas para Deus ainda é o mesmo. Porque mais cedo ou mais tarde aquilo que está dentro vai ser revelado. E a gente precisa mudar isso. Se não for revelado aqui, vai ser revelado no juízo. Se não for revelado em vida aqui na terra, vai ser revelado lá no juízo. Quantos morreram de uma forma excelente? Quantas pessoas que hoje a gente pensa assim, ó, não, fulano foi do céu. Cara, eu nunca fui crente igual a ele. E lá no juízo vai ser comparecido. Você consegue imaginar isso? Pessoas que a gente viu numa excelência que a gente fica até assustado e não alcançou salvação. Porque lá no juízo Deus vai escancarar. Não escancarou aqui, mas escancarado lá. Mente e coração, pensamentos e desejos. Se Pedro tivesse partido antes da conversão, ele era um homem excelente. Ele já era um homem com unção de Deus. Ele já era um homem que expulsava demônios e operava milagres. Se ele não tivesse se convertido, ele teria perdido a salvação. Não é somente a gente receber a unção de Deus, curar, expulsar demônios, fazer algumas coisas aqui, sabe, ser humanamente falando, transformado aqui, não. A gente precisa atentar para aquilo que o homem não pode ver. E muitas vezes a gente está preocupado somente com o homem, com os irmãos que estão à nossa volta. Às vezes a gente não faz alguma coisa, porque se o irmão me vê fazendo isso, mas o coração está ardendo por aqui, irmão. A gente está sendo hipócrita diante de Deus. A gente precisa matar essa chama dentro do nosso coração. A gente precisa matar esse desejo pelo pecado dentro de nós, antes que ele vença e a gente pratique, ou antes que venha o juízo. Porque por mais que eu não tenha praticado o pecado, Jesus disse que se eu olhar, por mais que eu não tenha praticado, ninguém viu praticando, não pratiquei com ninguém, mas daí Deus me chama para juízo, aí Ele abre meu coração, minha mente está cheia de adultério, está cheio de prostituição, está cheio de avareza, está cheio de roubo, de furto. E a gente precisa transformar isso. Tem o nosso esforço, a gente precisa. Tem coisa que a gente não consegue mudar, mas a gente tem que clamar a Deus e pedir: Senhor, por favor, tire isso de mim. Tem aquela parte que Paulo pede para Deus 3 vezes, né? E Deus responde: a minha graça. E muitas vezes a gente usa esse texto para
justificar o nosso vício de estimação. Ali você pode ter certeza que não era algo que condenava ele. Era uma fraqueza que ele tinha dentro de si, talvez uma lembrança. Até semana a gente assistiu um filme. Um filme dá a entender que aquela parte ali era ele se lembrando. Até no filme, né? Lógico que é uma encenação, né? Ele tinha sonhos dos cristãos que ele matou. Ele muitas vezes sonhava, acordava assustado. Porque quantos cristãos ele matou? Quantos ele viu morrer? Estevão? Ele viu morrer. Aí ele orando para Deus e pedindo, creio eu que é algo antigo. Só que Deus diz o quê? Que o nosso passado ele não nos condena mais. Nosso passado pode nos condenar? Não. O presente sim. A gente vive o presente. O nosso hoje pode nos condenar. Por isso que hoje é a oportunidade de ser salvo. Como diz lá em Hebreus, de quando pedis, hoje, se abrires o vosso coração, não endureçais como fizeram o povo lá atrás. Não endureça o teu coração. Hoje é a oportunidade de a gente alcançar a salvação da parte de Deus. Aleluia. O ontem não nos condena mais. Só que hoje a gente precisa ser diferente. Você não precisa ficar se condenando por aquilo que você praticou lá atrás, só que não pratique hoje, nem exteriormente e nem dentro. Amém? Pastor, eu tenho uma fraqueza que eu não consigo, pastor. Fica, irmão, Jesus, ore até você vencer isso. Não fique prostrado. Aqueles que não venceram a saudade do Egito morreram no deserto. Em Hebreus vai dizer que eles no coração, presta atenção numa coisa, no coração eles voltaram ao Egito. Eles voltaram fisicamente para o Egito, foram lá de novo servir o Egito, mas no coração sim. No coração eles voltaram para o Egito. Não volte para o Egito, nem fisicamente, nem no coração. Bateu saudade? Não ora, peça para Deus arrancar isso de você. Ele não vai responder minha graça que basta, porque esse tipo de coisa Ele quer arrancar de nós. Deus Ele quer ver a gente limpo, livre. O cargo que é frutífero, o que Ele faz mesmo? Limpa para que produza mais fruto. Então quando a gente pega uma limpeza, Ele vai limpar. Amém? Vamos voltar lá em Colossenses. Eu vou ler aqui. Vou ler mais rapidinho para a gente encerrar também. O horário voou, né? Em casa, estude e leia um pouco mais ali em Romanos também. Capítulo 6, capítulo 7 fala bastante sobre a lei, a graça, o pecado, a escravidão. Leia que você vai entender. Pastor, eu tenho dificuldade de entender. A Bíblia diz assim, ó, peça a Deus. Que aqueles que pedem sabedoria e entendimento, ele dá deliberadamente, ou seja, Ele não põe limite. Quanto mais eu busco, mais Ele dá. Amém? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o novo homem, o novo nascimento nos faz segundo a imagem daquele que nos criou. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo perderia tempo pensando em algumas coisas que a gente pensa? Irmão,
na prática, às vezes a gente quase se iguala, a gente chega pertinho de Cristo. Só que a essência de Cristo era tão profunda, que não era só por fora que ele fazia isso. Paulo, antes de se converter, ele disse que ele era irrepreensível. E ele não era convertido. Depois que ele se converteu, ele deixou de ser um religioso. Irmão, é pecado casar? Hã? Pecado? A Bíblia diz que não é bom. Deus diz que não é bom que o homem viva. Mas a conversão dele foi tão profunda. Ele tinha tanto desejo de fazer a obra de Deus que ele não quis casar. Porque ele disse que quando a gente casa, a gente está dividido, porque existe um companheiro, uma companheira, e a gente tem que satisfazer aquela pessoa também. Aí vem a perseguição, a pessoa ia sofrer também. Então ele não quis nada prendendo ele, ou talvez fazendo ele pensar em recuar. Por exemplo, ele se apaixona por uma mulher, casa com ela. Aí ao invés de perseguir ele, vamos lá, ó, se for um negócio de Jesus, a gente vai trocar ela. E isso faz o quê? Não, ele não quis nada. Ele se privou de tudo para poder fazer a obra de Deus. Só que antes disso, ele era irrepreensível. Ninguém podia acusar ele de nada. Ninguém podia acusar de ele ter saído de prostituta. Ninguém podia acusar de ele ter adulterado. Ninguém podia acusar de ele ter roubado, de ele ter mentido, de ele ter falado besteira. Não, ele era um homem religiosamente falando perfeito. Quem olhava ele pensava, nossa, esse aí, né, se não é o Messias, é quase o Messias. Zeloso das leis e das tradições. Alguém que levava a lei à risca, a sério. Como a gente, eu acho que foi o Senhor que mandou para mim, né? O William P. Jobs dizendo que Jesus não é o Messias porque o Messias vai cumprir a Torá à risca. Então, para eles, Paulo estava mais perto de ser o Messias do que o próprio Cristo. Porque Cristo não teve aquela preocupação que eles iam pelo sábado, pelos alimentos. Paulo tinha. Só que o coração de Paulo e a mente dele estava cheio de ira, de revolta. Qualquer um que contrariasse ele naquilo que ele achava certo, ele queria matar. Aí na lei também, se você ir lá no comecinho de Mateus, capítulo 5, se não me falha a memória, 6, o assassino é quem mata, sim ou não? Aí Jesus diz, mas eu vou dizer algo mais profundo a vocês. Se você odiar o teu irmão, você já é um assassino. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente está aqui. A gente deixou de fazer um monte de coisa lá fora, a gente deixou de ir para festa, a gente deixou de beber, a gente deixou de usar drogas, a gente deixou de prostituição, de adultério, de um monte de coisa. E é só um religioso, igual o Paulo deu Pedro antes de se converter. O coração às vezes ainda é assassino. Às vezes a gente ainda se ira, a gente às vezes ainda odeia alguém. Aí Deus soma a mente, o coração e vê aquela revolta dentro da gente. E a gente é igual àquele que agora está matando alguém. Porque o desejo está em nós. Porque o desejo de ver o mal está em nós. Porque o desejo de que o mal aconteça àquela pessoa que nos aborreceu está em nós. E diante de Deus a gente é considerado o quê? Assassino. E não dá para a gente fugir disso. Não adianta vir aqui com palavras bonitinhas dizendo que Deus te ama, que Deus vai te poupar de tudo. Não, irmão. Olha, se fosse pelo homem, vocês que seriam salvos, eu ia salvar vocês tudo. Por mim, assim, meu Deus, que gente, tudo gente boa. Uns irmãos queridos, né? De vez em quando eu tomar um café, carne. Teve um final de semana aí que eu comi carne. Eu quase enjoei de carne, eu sou carne. Pensa num povo abençoado, vamos salvar todo mundo. Só que Deus não. Deus ele é justo, Deus. Não importa se a gente for bonzinho. Não interessa.
Ah, nossa, mas olha que queridinho que ele é. Olha ele deu o som da mente e do coração, está amando um ali, é amigão, um mas está querendo matar o outro. Ou está querendo que o outro se estrepe lá, que o outro. Não. Você quer ver uma coisa? Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele pediu para Deus? Saulo estava presente na morte dele. O desejo dele devia ser, né? Que eles morram. Por que não desce um anjo do céu e desce a espada que mata tudo, essa raça? Olha a oração dele, Pai. Não castigue eles por este pecado. E com essas palavras, ele adormeceu. Sabe por que Estevão foi salvo? Não tinha ódio no coração dele. Entenda uma coisa, ele estava apanhando. Ele estava sendo apedrejado. E ele sabia que seria apedrejado até a morte. Só se Deus quisesse livrar ele para livrar. Mas não quis. Ele foi o primeiro mártir. Quando Jesus orou por aqueles que estavam batendo nele, qual foi o pedido de Cristo? Cristo queria vingança. Cristo queria ver aqueles homens sendo torturados por Deus. Senhor, o que eles fizeram para mim, dá para eles também. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não havia ódio no coração de Cristo. Não havia ódio no coração de Pedro depois de se converter, lógico. De Paulo depois de se converter também. Todos aqueles que na Bíblia nos deram um ensinamento de salvação, um caminho do céu, não havia ódio neles. Eles não deixaram apenas de fazer, de praticar o assassinato, não. Eles passaram a amar de fato, de verdade. Eles no coração não tinham ódio. Eles não eram assassinos nem diante dos homens e nem diante de Deus. Nós precisamos sim, diante dos homens, ter uma boa conduta, ser exemplos. A palavra de Deus diz para a gente ser irrepreensível diante dos homens, para a gente manter o nosso procedimento exemplar diante dos homens. Só que o nosso julgamento, quem vai dar a sentença é quem? É Deus, então não adianta ser só diante dos homens. E diante dos homens, cuida com o teu exterior, cuida com a roupa que você veste, cuida com o jeito que você fala, que você anda, que você cuida com tudo isso. Só que quando o assunto é Deus, cuida com o que está na tua mente e no teu coração. Porque o homem nenhum vê. Só ele. Não fica alimentando pecado na tua mente. Não fique pensando, sabe? Não fique. Não fique alimentando avareza na tua mente. Ganância. Não fique. Sabe, tem algumas notícias aí, tal do Reset vindo. Tem um livro que já descreve um pouco sobre isso. Que diz assim, que vai ter muito milionário se matando. Porque de um dia para o outro, a população vai dormir. Alguns vão dormir com milhões na conta. E vão acordar com a conta zerada. Eles estão descrevendo que muita gente vai se desesperar e vai tirar a própria vida. Agora, para Paulo, dormir rico é acordar pobre. Muito faz. Ele disse: eu aprendi a viver contente com tudo e qualquer situação. Porque não havia nele avareza. Não havia nele adultério. Eles venceram o pecado. Nós também podemos vencer. Só que a gente precisa buscar isso. Algumas pessoas conversaram comigo: pastor, por que às vezes no pensamento vem isso e eu tenho meditado sobre isso, sabe? Às vezes eu não respondo assim, eu não sou da resposta imediata muitas vezes para algumas situações. Eu fico meditando, vou meditando, depois de um tempo de voltar a conversar comigo do mesmo assunto, eu vou ter a resposta dele. Isso já aconteceu várias vezes. E eu fiquei meditando muito sobre isso. A gente precisa vencer essas coisas que bombardeiam nossa mente, irmão. Que muitas vezes impede a gente de ter vontade até de essas coisas que ficam aí bombardeando a nossa mente, a gente precisa se libertar dessas coisas. Entenda uma coisa:
Por que Paulo disse que aquilo que Cristo fez, a lei escrita não pode fazer? Porque religião nenhuma pode mudar isso. Você pode seguir todas as doutrinas do mundo, todas as religiões. Você nunca vai conseguir mudar o teu interior. É só Cristo. Então busque por Ele. E busque se libertar disso. Amém? Como, pastor? Ore, peça para Ele, clame por misericórdia, jejue, leia a palavra, passe o maior tempo possível conectado com Ele, meditando nele. Já diz o ditado que mente vazia, a oficina é dono, então ocupa tua mente com o que é bom. A Bíblia fala no que nós devemos pensar. Tudo que é bom, tudo que é agradável ao Senhor. Que isso ocupe o nosso pensamento. A Bíblia nos ensina tudo que nós precisamos. Não deixe o pecado ele tomar espaço dentro de você. Que vai chegar uma hora que você não vai conseguir vencer. Se esse desejo crescer, é igual o fogo. Acende uma fagulha. Começou um foguinho pequenininho. Se você apagar na hora, é fácil sim ou não? Depois ele tomar conta, é fácil? Não. Ele chamar o caminho do bombeiro. Lembra que a Cristal Pão não pegou fogo? A água do caminho do bombeiro não chegava no fogo? E aquilo é água, né? A água evaporavante, não atingiu o fogo. A água não chegava a cair no foco, lá no chão, o fogo não caía. Ficou 4 dias, se não me engano, queimando esse negócio. Eu fui umas 10 vezes de vez. Pensei, na hora que acordaram no outro dia, acabou o fogo, né? Não, estava queimando, meu. Daqui eu ouvi os estouros, estourando os milhões de gás. Os gás das empilhadeiras. Depois toma conta, não dá. Então a gente precisa fazer o quê? É igual com mato, você vai lá, arranca. Esses dias foi jogado uma sementinha de limão ali, tá um monte de pezinho. Eu arranquei de novo. Mas deixar crescer. Arranca mais. Vai dar bem mais trabalho, né? É assim, no nosso interior é assim. Satanás lança uma sementinha. E às vezes a gente começa a regar a sementinha. Daí a gente dá uma pensadinha naquilo e pensa, mas era bom aquele tempo, né? Já notou que quando surge algo assim dentro de nós, a gente começa a lembrar do tempo antigo? Ah, mas era bom. Hã? Você ouve uma musiquinha, tá lá vendo, né? TikTok, sei lá, Instagram. Passa uma musiquinha lá do tempo antigo. Aí você não pula ela rapidinho, você fica ali. Já começa a vir tudo na tua memória. Sim ou não? Aí quando você vê, aí você já está trabalhando pensando naquilo. Aí começa a vir a saudade. Foi isso que fez a maioria do povo ficar prostrado no deserto. Saudade do Egito. Quando o povo começou a sentir saudade do Egito, eles perderam o interesse pela terra prometida. Quando a gente começa a sentir saudade do mundo, a gente perde o interesse pelas coisas de Deus. A gente perde o interesse pelo céu. A gente começa a sentir saudade da satisfação que o mundo proporciona para a gente perde o interesse de sentir a presença de Deus. E a gente começa a se preencher de novo com aquilo que o mundo oferece. Não deixe isso acontecer. Amém? Por que às vezes a gente vê uma pessoa que estava num estado excelente, do nada caiu? Começou assim, com um pensamento, um sentimento. Ela foi alimentando. Chegou uma hora que ela não pôde mais suportar. E ela caiu. Não caiu. Começa sempre na mente. Ele vem enquanto é só na mente. Amém? Não deixa virar desejo, não deixa virar saudade. Elimine antes. O nosso corpo não tem estrutura para suportar isso. Nosso corpo é falho. Irmão, se a gente der uma desviadinha do olho de Cristo agora, nosso corpo ele vai ansiar pelo mundo de uma forma que a gente nunca viu. Uma forma que a gente nunca pensou. E ele pode facilmente nos derrubar. Então, permaneça. Como eu disse antes, leia em casa esses textos, examine eles, sabe? E medite na palavra, amém? Que a gente está... Tudo que a gente pode ver as estatísticas aí, a gente não tem muito tempo não para ter a liberdade que nós temos de cultuar a Deus, a liberdade que nós temos de trabalhar, de sonhar, de adquirir. Tudo isso está com os dias contados.
Sabe, já está sendo fabricado um robô para substituir a gente. Os operários vão perder esse trabalho. Depois do reset, a população vai sobreviver com um salário que vai ser dado, que a gente vai ter que fazer um cadastro, né? Reconhecimento de retina. Receber um salário que vai ser dado para o mundo inteiro. Não vai precisar trabalhar. O Elon Musk disse que a gente vai ser feliz sem ter nada, porque não vai ter que trabalhar. Foi o que ele disse. Vai voltar o tempo da escravidão. Você não vai poder adquirir nada. Ah não, eu vou gastar, vou receber 2.000 por mês, sabe? Eu vou gastar 1.500, vou guardar 500 por mês para me comprar um carro para mim, não. Se você não gastar tudo, eles tiram no final do mês, zero para conta e põe o salário de novo. Não pode acumular, não pode juntar, não pode adquirir. E eles têm prazo para cumprir isso. E eu pensava, quando a gente ouvia falar do Apocalipse, eu pensava, meu Deus do céu, isso aí é daqui 1000 anos, né? Eu não vou estar aqui, nem meus filhos, nem meus netos, ninguém. E de uma hora para outra a coisa se desenfreou. E a gente está vendo tudo acontecer tão rápido. Então não durma no caminho. Não desanime, não desmaie, não fique lúcido. Sempre ansiando pelo reino do céu. Amém? Entenda uma coisa. É melhor você ter falhas por fora. Os homens veem, te julgam, te apontam o dedo e dizem: tu não vai conseguir, porque tu é isso, tu é aquilo. Mas vocês serem por dentro. Porque por dentro é Deus quem vê. E é Ele que te justifica. Porque você ser perfeito por fora e sujo por dentro. Porque daí é Deus que vê e Ele que condena. Ele que justifica e Ele que condena. Então é melhor se apresentar irrepreensível diante dele. É melhor você muitas vezes falhar na atuação, mas ter um coração voltado para Ele, do que você ser perfeito na ação e o sentimento está distorcido. Os saduceus eram assim. Jesus disse que eles eram semelhantes a um sepulcro feitado, construído, bonito, que por fora é belo. Você vai no cemitério, tem capelas ali que a gente olha e a gente fica, né? Fica assim, nossa. Já viu a capela da família de Jace? Quem já viu a capela dos Jace ali? Um dia eu tive ali meu Deus, que é melhor do que a casa de boa parte da população em Sara. É a capela dele. Só que não se abrir por dentro. Tá? Se você abrir, o cheiro é bom. Você tem coragem de mexer? De tocar a tua mão? Tá? É podre. Mas Jesus disse que o religioso ele é assim. Ele é belo por fora, mas por dentro é podre. Eu não sei se sou religioso. Amém? Se conseguir ser belo por fora e por dentro, amém. Mas é que nem diz no hino, eu fiquei prestando até atenção no hino. Que o nome dele é de dentro para fora. A gente precisa se converter de dentro para começa por dentro. Por quê? Porque é por dentro que precisa ser primeiro. A gente não sabe se a gente vai ter tempo de mudar totalmente por fora. Tem gente que está ouvindo o Evangelho hoje e amanhã já vai estar em juízo. Então não deu tempo de mudar por fora, mas mudou por dentro, está salvo. Agora tem gente que está se esforçando somente por fora, se preocupando com os homens. Já vai entrar em juízo e vai perder a salvação. Então se preocupe. Eu tenho reparado muito isso. A nossa preocupação normalmente é com a religiosidade. A gente muitas vezes não se preocupa com o que está dentro da gente. A gente se preocupa com aquilo que a gente mostra para os outros, com aquilo que os outros vão pensar da gente. E a gente não se preocupa com o que Deus está vendo, que é o nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé, irmão. Vamos agradecer a Deus.